Você sabia que Jesus uma vez falou que felizes é os que choram, porque eles serão consolados? Fique comigo nesses próximos minutos, que é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Felizes é aqueles que choram, porque eles serão consolados. E o que Jesus queria dizer com felizes é os que choram? Será que Jesus estava falando sobre um choro qualquer? Não era um choro de você perder um emprego. Não era um choro de uma dor por você ter se machucado em algum lugar. É muito mais profundo do que isso. Quando Jesus fala sobre esse choro, é um choro ao qual você não consegue conter. Para você ter uma noção, essa palavra choro é encontrada na Septuaginta, que é a tradução do grego do Antigo Testamento, na mesma ocasião que Jacó ficou sabendo que José morreu. É um choro de lamentação, é um choro de uma dor profunda. E quando Jesus fala sobre felizes é os que choram, porque eles serão consolados, é o choro pelo que Jesus está se referindo ali? Jesus ali ele está se referindo ao choro pelo pecado. Felizes é os que choram pelos seus pecados. Qual foi a última vez que você chorou pelo um pecado que você cometeu? Jesus está falando que bem-aventurados, felizes é os que choram pelos seus próprios pecados. É um homem que se arrepende dos seus pecados, que entende o nível da sua ofensa contra Deus e ele chora de arrependimento. Ele chora de dor. Ele chora por ter uma noção de ter ofendido um Deus santo. É esse choro que Jesus está se referindo. Quando nós olhamos para a cruz e percebemos o quanto o nosso Senhor Jesus ele sofreu e foi humilhado naquela cruz, nós deveríamos chorar todos os dias quando nós lembramos por tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus passou. Foi necessário que Jesus passasse por humilhação. Foi necessário que Jesus passasse pela cruz para que ele pagasse todos os nossos pecados. E quando nós olhamos para a cruz e vemos aquele sofrimento que Jesus teve por todos os nossos pecados, nós deveríamos cair em lágrimas, de entender que tudo aquilo que ele passou foi por nossa culpa, foi por causa do nosso pecado. Será que você tem chorado pelos seus pecados? Ou você tem vivido de uma forma que o pecado já é normal para você? Será que você tem chorado pelos seus pecados? Será que você tem se arrependido todos os dias pelos seus pecados? Aqueles que você tem noção que cometeu e aqueles que você também não tem noção que você cometeu? Jesus disse que bem-aventurado, felizes seriam esses que choram pelos seus pecados, que lamentam pelos seus pecados, que se entristecem pelos seus pecados. Qual tem sido o seu sentimento quando você peca? Será que você tem tido um arrependimento de fato? Ou você tem tido apenas um remorso e depois de alguns minutos, depois de alguns dias, depois de alguns meses ou até anos, você comete de novo aquele pecado que você disse ter se arrependido? Nós precisamos chorar. Nós precisamos nos lamentar pelos nossos pecados diariamente. A palavra de Deus nos diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz que um arrependimento, quando vem de Deus, é um arrependimento que nos leva para a salvação. E o mais incrível é que Jesus fala que felizes é os que choram, porque eles serão consolados. E esse consolo é o consolo de perdão.
quando você chora pelo seu pecado, quando você se arrepende pelo seu pecado, Deus te perdoa. João, na sua epístola, ele diz que quando nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para perdoá-los. É esse consolo que aqueles que choram recebem. Um consolo de perdão, o consolo de salvação. Aqueles que choram pelos seus pecados, aqueles que se arrependem pelos seus pecados, aquele que tem a noção dos seus pecados diariamente e entende que a cada dia tem ofendido a um Deus santo, ele recebe o consolo do perdão. E essa é uma das coisas mais incríveis que Deus nos oferece, o seu perdão. O perdão de a gente ter coragem para chegar até Ele e receber as bênçãos, de receber a sua misericórdia, de receber a sua graça. Felizes é os que choram, porque eles serão perdoados. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho e não se esqueça de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe e até a próxima.